Gravação iniciada, presidente. Vamos dar continuidade, então, aos julgamentos dos processos desta manhã do dia 28. Próximo item da pauta é um pedido de acompanhamento, é o item 187, processo final 2017-15, a recorrente é a Oi S.A. Conselheiro Elcio Reis. Haverá acompanhamento pelo doutor Lucas Porto Pereira. Por favor, apoio, convoque o patrono. Ok, presidente, farei a convocação agora. Item 187 a 198 da pauta. Doutor Lucas Porto. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 187 a 198 da pauta. Doutor Lucas Porto. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Sim. Faltou falar que esse processo é paradigma e o lote dos processos do repetitivo é dos itens 188 a 198. Boa tarde, doutor Lucas. Boa tarde, não. Bom dia, doutor Lucas. Seja bem-vindo. Está me ouvindo? Bom dia, presidente. Sim. Perfeitamente, presidente. Ok, obrigado. Bom, a sua participação neste item 187 da pauta, que é um paradigma, é apenas para acompanhamento, né? Isso, presidente, perfeito. Vamos apenas acompanhar a questão que envolve materialidade, né? Questão de prova, então ficaria aqui à disposição, claro. Tá certo, obrigado então. Eu só peço que mantenha o microfone desligado. Com a palavra, então, o relator Elcio. Trata-se de recurso voluntário, interposto em decorrência de decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de conformidade, manejada contra o despacho decisório da repartição de origem, que não reconheceu o direito creditório relativo a COFINS, em razão do fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de débito da titularidade do contribuinte. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento de direito creditório, aduzindo que se tratava de pagamento indevido da COFINS não cumulativa, em razão do fato de que as receitas relativas aos serviços de facilidade, bloqueio e identificador de chamadas, e de prestação e comodidade, PUC, haviam sido por ele tributadas sob a sistemática não cumulativa da contribuição, alíquota 7,6%, quando, na verdade, o correto seria a tributação cumulativa, alíquota 3%, nos termos do inciso 8º do artigo 10 da Lei 10.833. A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, fundamentando-se na falta de retificação do DCTF e na ausência de prova do crédito pleiteado, escrituração e documentos fiscais. Cientificada a decisão, o contribuinte interpôs recurso e requereu a reforma da decisão, ou, alternativamente, a conversão do julgamento de diligência, em prol do princípio da verdade material, repisando os argumentos de defesa. Junto ao recurso voluntário, o contribuinte carregou aos autos cópias do DACOM, da DCTF, do balanço, de planilhas e de demonstrativo de cálculo das contribuições PIS/COFINS. É o relatório. Pode ir ao voto. O recurso é tempestivo e segundo o recorrente, o pagamento indevido da contribuição não cumulativa decorrera do fato de que as receitas relativas ao serviço de facilidade, bloqueio e identificador de chamadas e de prestação e comodidade PUC haviam sido por ele tributadas sob a sistemática não cumulativa da contribuição, quando, na verdade, o correto seria a tributação cumulativa, nos termos do inciso 8º já falado. Decorrendo desse equívoco, o crédito pleiteado. A DRJ fundamentou sua decisão denegatória do direito na falta de comprovação, por meio da escrituração e documentos fiscais. No recurso voluntário, o recorrente traz aos autos o balanço, planilhas e demonstrativo de cálculo das contribuições. Documentos esses passíveis de análise nessa segunda instância, por força do contido na linha C do parágrafo 4º do artigo 16 do 70.235. Uma vez que a questão relativa à apresentação de provas veio a ser introduzida nos autos somente no acordo recorrido, dado que a análise realizada na repartição de origem se limitara ao batimento DAF, DCTF, PERDECOMP, não tendo sido o recorrente intimado a esclarecer
as informações até então declaradas. Quanto ao mérito, o recorrente funda sua pretensão no inciso 8º do artigo 10 da Lei 10.833, cuja redação é a seguinte: permanecem sujeitos às normas de legislação do COFINS vigentes anteriormente a esta lei, não se lhes aplicando as disposições do artigo 1º e 8º, que é a não cumulatividade, as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações. Verifica-se do dispositivo supra que a regra de sujeição à sistemática cumulativa foi definida em relação às receitas decorrentes de serviços de telecomunicações e não ao faturamento das empresas de telecomunicações. No demonstrativo de apuração das contribuições PIS/COFINS trazidos aos autos na segunda instância, constata-se que o próprio recorrente tributa suas receitas de forma apartada, sendo as receitas relativas a assinaturas e comunicação de voz e dados incluídas na sistemática cumulativa e as outras receitas na não cumulativa. O recorrente faz referência à Lei 9472 de 97, que é a Lei Geral de Telecomunicações, que dispõe sobre a organização do serviço, a criação e o funcionamento do órgão regulador, para justificar a definição do serviço de telecomunicações por ele defendida, sendo destacados os seguintes artigos. Então, artigo 60. Serviço de telecomunicação é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação. Parágrafo 1º. Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção por fio, radioeletricidade, meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético de símbolos, caracteres, sinais escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. Aí vem o artigo 61. O serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta a um serviço de telecomunicação que lhe dá suporte e com o qual não se confunde novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenagem, apresentação, movimentação ou recuperação de informações. Aí vem o parágrafo 1º. Serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações, classificando seu provedor como usuário do serviço de telecomunicação que lhe dá suporte. Contudo, conforme se extrai do dispositivo supra, principalmente do artigo 61 caput e do parágrafo 1º, o serviço de valor adicionado, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação, recuperação de informações, não constitui serviço de telecomunicações. Aí eu fui buscar, subsídio para a minha decisão. Não achei nenhuma decisão do CARF sobre essa matéria. Inclusive, se alguns de vocês localizar aí, por favor, me avisem. Fiz a pesquisa, tentei de vários itens, colocando várias combinações, mas não consegui. Aí fui atrás de subsídio, além da lei, que para mim já bastaria, mas eu quis dar um lastro melhor. A empresa de telecomunicações Sercontel, fundada em 1965 e sediada em Londrina, operando com telefonia fixa e celular, inclui entre os serviços de utilidade e comodidade, chamado PUC, dentre outros, os serviços de bloqueio de chamadas, auxílio à lista e identificador de chamadas, em conformidade com a definição dada pela Anatel no inciso 8º do artigo 3º do anexo à Resolução 426/2005, que é o Regulamento do Serviço Telefônico Físico comutado. Em slides elaborados em 7/7/2012, relativos ao curso intitulado Tributação das Telecomunicações, o escritório de advocacia Felsberg e Associados discrimina as receitas das empresas de telecomunicações em serviços de telecomunicações propriamente ditos, voz e dados, e em outros serviços de valor adicionado, facilidades e serviços complementares, submetendo-se os primeiros, segundo o escritório, à apuração cumulativa das contribuições e os segundos à não cumulatividade. Nesse sentido, por não se configurar em serviço de telecomunicações, os serviços de facilidade, bloqueio e identificação de chamadas e de prestação de comodidade devem ter as receitas deles decorrentes tributadas na sistemática não cumulativa das contribuições, como o contribuinte fez originalmente. Diante do exposto, negue-se provimento ao recurso. Ramon, está pedindo a palavra? Sim, por favor, Ramon. Obrigado, presidente. Só para colaborar com o julgamento, em janeiro, nós julgamos esta questão. É o acordo 3201-007-672
de relatoria do conselheiro Laércio, que, embora o serviço fosse diferente ao julgado aqui, mas eu encaminhei fiz uma declaração de voto naquele julgamento, no sentido de que o serviço de valor adicionado ele deveria ser tributado pelo regime não cumulativo. Então, vai ao encontro da proposta pelo conselheiro relator aqui nesse processo, conselheiro Elcio, de que os serviços de valor adicionado, né, eles devem ser tributados pelo regime não cumulativo, e na ocasião eu acompanhei o relator, só que eu fiz a declaração, fiz uma declaração de voto. Obrigado, presidente. Eu que agradeço a colaboração, Leonardo. Bom, o relator está propondo, então, em seu voto, negar provimento ao recurso voluntário. Já votando, Leonardo, agora. Com o relator. Mara. Com o relator. Pedro. Também. Arnaldo. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. Com o relator. Eu também com o relator, e também não estaria impedido, porque eu não sou cliente da Sercontel, que foi mencionada aí, Sercontel de Londrina. A decisão, então, é unânime em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 187 da pauta, paradigma. E essa decisão se aplica aos itens 188 a 198. Agradeço a participação, doutor Lucas. Tenha um bom dia. Obrigado, turma. Um bom dia, um ótimo trabalho. Obrigado. Processos com pedido de participação já se encerraram. Eu vou só reinicializar aqui, porque comigo, quando tem o patrono, fica a tela dele na minha tela aqui. Só um minuto. Nós vamos, conforme previsão de portaria do CARF, os processos com paradigma, eles também têm prioridade, têm preferência. Então, vamos na sequência, o item, retomando a ordem sequencial da pauta, o item 129, Pampa Exportações, relatoria do conselheiro Márcio. Então, nós vamos ao item 129. Depois dele, o 163, que é da Ferdil Produtos Metalúrgicos, conselheiro Laércio. Então, são os dois paradigmas. Então, começando, 129, Pampa Exportações. O Elcio já retornou, né? Você ouviu, Elcio, que é o 129 agora? Ok. Com a palavra, o conselheiro Márcio. Obrigado, presidente. Então, trata de manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório, que não reconheceu a existência de crédito de ressarcimento da COFINS, não cumulativa, oriundo da aquisição de bens e serviços utilizados na fabricação de bens exportados para o mercado externo, referente ao terceiro TRI de 2008, no valor pleiteado R$ 776.277,67, deferindo o pedido de ressarcimento. Conforme parecer CEORT, TRF Belo Horizonte, do qual se baseou o despacho decisório, o reconhecimento parcial do crédito se deu em virtude de glosas de créditos relativa aos seguintes custos de despesas ou encargos: remessa com fins específicos de exportação, madeira adquirida com fim específico de exportação, conforme notas fiscais de entrada relacionadas pelo interessado em seu demonstrativo
analítico de apuração de crédito por insumo adquirido, produto intermediários e outros insumos, excepcionados os registros especificados em tabela, os demais itens relacionados como bens e serviços, glosa na fatura de energia elétrica, onde a contribuição de iluminação pública, CIP, cobrada na fatura de energia elétrica, despesa de energia elétrica. Glosa de custos relativo às aquisições com fins específicos de exportação. Preliminarmente, a nulidade do despacho decisório por estar amparado em mera presunção, com base apenas nos dados das notas fiscais, a fiscalização atribuiu ao contribuinte a condição de comercial exportadora, quando, em verdade, ela é uma industrial exportadora. E por não lhe ter sido apresentado os demonstrativos e elementos que amparam o entendimento fiscal, em nenhum momento descreveu com precisão os fatos fundamentos do entendimento fiscal quanto à condição que é imputada a um impugnante, a fazer dilações e presunções genéricas e infundadas, mas sem demonstrar os fatos concretos que autorizariam essas acusações, ofendendo assim o princípio da ampla defesa. Violação da tipicidade não basta para o tipo que as vendas ocorram com um fim específico de exportação. É necessário que a empresa adquirente seja uma comercial exportadora, inscrita na SESEX. Constata-se que não houve revenda de mercadoria adquirida com fim específico de exportação, mais industrialização de produto para exportação. Além disso, não possui registro na SESEX como comercial exportadora. A condição de comercial exportadora também é rechaçada pelo contexto da aquisição de mercadorias com suposto fim específico de exportação, porquanto não se enquadrar nos requisitos para a fruição do benefício de isenção previsto no artigo 1º, parágrafo único do Decreto-Lei 1248, vício na motivação do ato decorrente de contradição insanável, na medida em que identifica de um laudo o contribuinte como indústria que fabrica artefatos de madeira e de outro como comercial exportadora. Veja-se que, nesse sentido, que a totalidade de aquisições registradas no livro Registro de Apuração de ICMS, CEFOPs de entrada referem-se à aquisição de insumos para industrialização. Da mesma maneira, a totalidade de vendas registrada naquele mesmo livro de registro de apuração, CEFOPs de saída, referem-se a vendas de industrialização própria. No mérito, alega que no período de geração do crédito pleiteado, exerceu antes e ainda exerce as atividades exclusivas de industrial exportadora, especificamente a de beneficiamento da madeira, gozando, portanto, do direito de descontar crédito na apuração das contribuições, conforme exemplos dados por amostragem comprovados mediante nota fiscal e reconhecimento de transporte. O insumo que ingressou para a industrialização deu origem a produto completamente diferente, sendo sua natureza física na entrada passível de confronto com a sua natureza física na saída, já que o rastreamento do insumo até o produto final é feito pelo controle estatal relativo à administração ambiental. Enfim, não há como sustentar que a matéria-prima adquirida pelo impugnante foi exportada, transformando-a em comercial exportadora, uma vez que aquelas matérias-primas lhe são entregues como tal,
e não como produto industrializado, acabados ou não. Fora, portanto, das especificações do adquirente, somente são alcançadas através do processo de industrialização. Portanto, o embasamento fiscal para atribuição ao impugnante da condição de comercial exportadora surge de duas vertentes averbadas no parágrafo acima, a saber. CEFOP das notas fiscais de entrada, indicada pelo fornecedor e fora a ingerência do impugnante, indicação do tipo do produto de exportação tomado equivocadamente como seu destino pelo agente fazendário. O impugnante, ao escriturar as aquisições de insumos indevidamente glosadas pela autoridade fazendária em seu livro de registro, por sua vez, deu origem ao livro de apuração do ICMS, procedeu de forma corretamente identificar a natureza daquelas entradas pelo seu registro sob o CEFOP correto 5101 ou 6101. Ainda que a nota fiscal emitida por seu fornecedor trouxesse CEFOPs equivocados ou nenhum, como 5501 ou 6501. A única compra possível por contribuinte que não seja comercial exportadora, sem incidência do PIS e da COFINS, como pretendeu fazer crer o agente fiscalizador, seria sua habilitação como preponderantemente exportadora, nos termos do artigo 40 da 10.865, com nova redação dada pela 11.727, o que não se verifica, de modo que o crédito das contribuições nas aquisições lhe é assegurado. O agente fiscalizador, objetivando tão somente glosar os créditos do impugnante, utilizou a expressão constante da nota fiscal em atendimento à legislação do ICMS, que determina que a venda de matérias-primas para fins de industrialização deverá se dar sob um amparo de documento fiscal que informe a saída com fim específico de exportação. Por fim, o impugnante não pode ser responsabilizado pelas ações ou omissões de seus fornecedores, tampouco está habilitado ou autorizado a exigir o cumprimento de obrigações tributárias principais ou acessórias de outros contribuintes, obrigação esta que cabe unicamente e exclusivamente ao fisco. Juntou algumas notas, o livro de apuração do ICMS, atacando o mérito das demais glosas, o manifestante deduz os seguintes argumentos. Glosa do crédito sobre produtos intermediários e outros insumos. Tanto os produtos intermediários quanto o material de embalagem fazem parte do processo produtivo ou entregam o produto final na forma do laudo técnico, de modo que a glosa dos créditos sobre tais itens ofendem ao princípio constitucional da não cumulatividade. Os serviços contratados pelo contribuinte e comprovados mediante nota fiscal, especialmente agenciamento e compras de madeira para exportação, e de classificação e coordenação na compra de madeira, por agregarem aos custos da matéria-prima adquirida e configurarem-se em parcela de seu processo produtivo, geram direito ao aproveitamento do crédito. Da glosa de crédito sobre manutenção de máquinas e equipamentos, deixando de considerar como base de cálculo as parcelas relativas aos itens de manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo industrial. Da glosa do crédito sobre os encargos de depreciação do ativo imobilizado e encargos de amortização de edificação e benfeitorias. A esse respeito, a autoridade fiscal jamais lhe requereu qualquer documento e ou informação relativa à depreciação e amortização, como se verifica no ofício CEOT. O requerente pede a atualização monetária do crédito da contribuição com base no juros moratório, artigo 39 da 9.250, utilizando-se dos mesmos índices de atualização dos débitos fiscais do contribuinte. A Delegacia da Receita Regional de Julgamento julgou improcedente os pedidos da manifestação de inconformidade. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, requerendo a reforma dos julgados nos termos a seguir. Diante de tudo o que foi dito,
e apontado na presente peça de recurso voluntário, e confiando na imparcialidade e busca pela justiça tributária deste egrégio colegiado, a recorrente entende que são robustos seus fundamentos, motivo pelo qual formula seu requerimento final. É o relatório, presidente. Pode por voto. O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de admissibilidade. Então, trata-se de ressarcimento, né, relativo ao crédito do COFINS não cumulativo, terceiro TRI de 2008. A análise conclusiva do crédito, após a recomposição do valor do crédito, a contribuição apurada no trimestre restou maior que o crédito apurado no período. Nesse sentido, não há crédito passível de ressarcimento, pois os créditos relativos às aquisições no mercado interno e às importações devem ser utilizados na dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das operações tributadas no mercado interno. Passando às preliminares, o recorrente alega, preliminarmente, a prescrição intercorrente. Então, somente em 5/7/2019 e, portanto, quase 5 anos e meio depois do protocolo, daquela manifestação de conformidade, é que o contribuinte foi intimado da decisão. Estou trazendo a súmula CARF 11. Então, estou rejeitando a preliminar de prescrição intercorrente. O recorrente alega nulidades em razão de, no seu entender, a fiscalização ter se amparado em presunção, bem como ter tido o seu direito de defesa cerceado. Alega ainda que a defesa carece de motivação e fere o princípio da tipicidade. Então, isso sobre a alegada violação ao princípio da tipicidade e legalidade complementa. Aqui no tópico 25, segundo o reclamante, a isenção ou não incidência das contribuições em decorrência da sua suspensão na aquisição dos insumos não constitui uma obrigação do contribuinte, mas sim uma prerrogativa sua. Não vislumbro no presente PAF qualquer causa de nulidade, não estão presentes estão presentes todos os requisitos exigidos no artigo 59 do decreto 70.235, bem como não houve cerceamento de defesa, visto que o recorrente exerceu plenamente todas as possibilidades de atuação nos autos, sendo-lhe oportunizado prazo e meios de provas a alegar toda a matéria de fato e de direito. Também estou rejeitando essa preliminar. Indo para o mérito, acerca do mérito, faço breve consideração acerca do conceito de insumo, que, como nosso ilustre conselheiro Elcio, é o carimbo, né, do conceito de insumo. Então, estou passando, pulando essa parte aqui. Feitas tais ponderações e esclarecido o posicionamento desta relatoria, passamos a analisar o caso concreto posto em julgamento, com a análise das alegações da recorrente e as razões para a manutenção das glosas nos termos do que foi consignado pela DRJ. Então, remessa com fins específicos de exportação e produtos intermediários e outros, e glosas na fatura de energia elétrica. Está nesse contexto aqui. Vamos tratar aqui só ler aqui esse ponto que eu chamei a atenção. Cumpre observar que a glosa do crédito sobre a despesa de energia elétrica, especificamente em relação ao gasto com a contribuição de iluminação pública CIP, não foi contestada pelo manifestante, constituindo-se tal glosa matéria não impugnada.
Remessa com fins específicos de exportação. De toda a construção lógica que se aproveita do julgado de primeira instância, em suma, as razões pela manutenção da glosa foram assim fundamentadas. Mais decisivamente, outro fundamento erigido no decisório obsta o aproveitamento do crédito sobre as compras. É a aquisição da madeira serrada se dará de tal forma que a operação acabou por não se sujeitar ao pagamento das contribuições. Haja vista o clima que permeou de não incidência de qualquer tributo, seja estadual ou federal. Com efeito, os elementos expressamente consignados na nota fiscal de compra dão esse regimento, a exemplo do CEFOP 5501 e a destinação da mercadoria para exportação. Tanto assim, que não se verifica registro de declaração ou recolhimento das contribuições por parte de seus principais fornecedores, a exemplo de Baida e Buenos LTDA e Export Company, etc. Esse escolho poderia ter sido evitado pelo manifestante, mas contraditoriamente, de alguma forma, dele se beneficiou, pois a desoneração dos tributos na entrada interfere no custo das aquisições, pois bem os alegados equívocos do fornecedor cometido no preenchimento da nota fiscal poderiam ter sido remediados pelo comprador, mediante solicitação de correção dirigida ao emitente do documento fiscal. A propósito, não se deve estranhar a íntima implicação entre obrigação acessória de um sujeito passivo e obrigação principal de outro. Por exemplo, a fonte pagadora não declara o imposto de renda retido na fonte ou deixa de informá-lo ao beneficiário do rendimento. Este poderia exigir daquela a declaração e o informe de rendimento, sob pena de não poder descontar o imposto retido do imposto apurado. Desta forma, conclui-se que o manifestante não pode descontar o crédito sobre a madeira adquirida em operação motivada pelo fim específico de exportação, como o frete na compra incorpora-se ao custo de aquisição da madeira, os gastos com frete também não geram creditamento. Em sua defesa, o recorrente assegura que a impugnante, ao escriturar as aquisições de insumo, procedeu de forma corretamente a identificar a natureza daquelas entradas pelo seu registro sob o CEFOP correto, 5101, 6101. Ainda que a nota fiscal emitida pelo seu fornecedor trouxesse CEFOP equivocado ou nenhum, portanto, procedeu de forma a bem identificar a natureza da operação. No mesmo sentido, ao emitir suas notas fiscais de saída, a impugnante as emitiu com o CEFOP que registra corretamente sua operação que praticou, qual seja exportação de produto industrializado. Digo eu, como se vê, as razões pela glosa da madeira se deram pelo fato da fiscalização ter apurado através das notas fiscais fornecidas pelo recorrente que o produto era identificado no CEFOP 5101. Essa identificação pressupõe que a aquisição do insumo é sem tributação, e assim sendo, não caberia a tomada do crédito por parte do comprador dos produtos, conforme explicado no julgado acordo. A alegação da recorrente de que fez o registro contábil das notas fiscais de entrada com o código correto em seu livro de apuração não descaracteriza as informações originárias da nota fiscal, visto que caberia, neste caso, o pedido de retificação do documento, até porque, conforme se verifica na presente controvérsia, a manutenção de código supostamente indevido acarreta em inúmeros inconvenientes, e a recorrente, sabedora dessa consequência, já que empresa de grande porte do ramo que atua, deveria adotar as devidas cautelas como medida preventiva.
Nessa toada, cabe destacar que, em sendo do contribuinte o ônus de comprovar o seu direito ao crédito crediteado perante ao fisco, conforme já mencionado na decisão de piso, é de sua inteira responsabilidade as informações contidas nos documentos fiscais das operações incluídas na base de cálculo destes. Sobre a nota fiscal, é importante notar que, por estar a sua emissão e utilização imbuída de formalismo e rigores estabelecidos legalmente, portanto, de observação obrigatória pelos contribuintes, consiste, por excelência, do meio próprio para registrar e comprovar as operações comerciais das empresas, principalmente aquelas tributáveis e as capazes de gerar créditos no âmbito de cada tributo. As notas fiscais, portanto, fazem prova perante o fisco para todos e qualquer fins das operações que representam, na medida em que gozam de presunção de veracidade, presunção esta somente afastada por quem pretende por meios hábeis e bastantes para tanto. É de se dizer que a nota fiscal é o documento que comprova a operação realizada e, no caso presente, a glosa se deu justamente pelo fato das aquisições terem se dado sem o pagamento da contribuição, e é sabido que não dá direito a crédito à aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, nos termos da legislação que rege a matéria. A adequação e correção das notas fiscais são essenciais para o reconhecimento do crédito postulado. Nesse sentido, eu trago acordo. Cito o primeiro acordo aqui, o 3201-007-256, de relatoria do ilustre conselheiro Leonardo Andrade. Sigo dizendo que, por fim, quanto às reiteradas alegações da recorrente quanto à equiparação como empresa comercial exportadora, acreditando existir tal distinção conceitual, quando invoca ser uma industrial e exportadora, não se sustenta e, consequentemente, em nada compromete o decisum prolatado, a uma que não há dúvidas que exporta os produtos que industrializa. Fato comprovado pelo modus operandi que registra a saída deste produto. Há duas que, como bem sinalizado pelo auditor, relator do acordo, é que as empresas comerciais exportadoras, constituídas sob qualquer formato societário e que tenham dentre as suas atividades a comercialização de mercadorias, produtos à luz do que dispõem os artigos 966 a 1195 do Código Civil, não se diferencia em seus aspectos formais das demais pessoas jurídicas, entre as quais se individualiza tão somente em função do seu objeto social. Frisa-se no item 72 do seu voto, que não se objeta, pois o contribuinte pode se enquadrar-se como comercial exportadora comum. Importante frisar os argumentos da fiscalização que suportou a glosa, essencialmente motivado pela não incidência de tributos nas notas fiscais de entrada, fato que, pela lógica legal, vem da aquisição de crédito no regime não cumulativo. Trago o trecho. Então, diante dessas conclusões, entendo pela manutenção da glosa. A próxima rúbrica é quanto aos produtos intermediários e outros insumos. Nos termos do que consta no recurso voluntário, as glosas realizadas nesses tópicos estão relacionadas a material de embalagem, quando utilizado, serve como pode ser abstraído do próprio nome, para dotar o produto final de condições de transporte e venda. Por sua vez, os produtos intermediários são os que compõem a menor parte do processo produtivo, passando a fazer parte do mesmo na movimentação da matéria-prima pelas etapas de industrialização, servindo basicamente para a movimentação da matéria-prima, produtos em processos e produtos acabados, de uma etapa para outra no processo produtivo. Sobre esse item, a fiscalização defendeu a glosa pelo seguinte motivo. Instrução, basicamente, ancorada nas instruções normativa 247 e
404. A DRJ, por sua vez, fez as seguintes argumentações para manter as glosas. A primeira glosa alcançou o crédito sobre produtos intermediários e outros insumos por não estarem relacionados à atividade produtiva nos termos do artigo 3º caput das leis 10.637 e 10.833. De outra parte, o manifestante contrapõe-se à glosa pressupondo que neste grupo estariam os gastos com produtos intermediários, serviços agregados ao custo da matéria-prima e material de embalagem. Entretanto, essa correlação não foi explicitada pelo manifestante e não é possível inferi-la a partir da relação dos itens glosados pela autoridade decisória. De todo modo, a exceção do item relativo à manutenção de máquina e equipamentos, os demais não se revelam, em tese, legalmente passíveis de gerar creditamento. Dessa forma, os materiais de embalagem utilizados para acondicionamento e transporte, por se constituírem em gastos efetuados após a fiscalização do processo produtivo, após a finalização do processo produtivo, não são considerados insumos nem geram crédito na apuração das contribuições. A seu turno, os alegados gastos com produtos intermediários não foram especificados pelo requerente. Em vista disso, a questão centra-se na distribuição do ônus probatório, isto é, a quem competiria demonstrar a procedência do direito, aquele que alega ou aquele que contesta. No que concerne aos serviços integrantes de custo de matéria-prima, o manifestante frisou especialmente os de agenciamento e compras de madeira para exportação de classificação e coordenação na compra de madeiras, por agregarem-se aos custos de matéria-prima adquirida e configurarem-se em parcela de seu processo produtivo. Em sua defesa, sustenta que industrial exportadora adquire os insumos para submeter ao processo de industrialização que desenvolve processo este no qual os produtos intermediários que adquire são partes integrantes indissociáveis. A natureza jurídica dos itens glosados está explícita nas notas fiscais de aquisição que foram apresentadas à fiscalização e que foram indevidamente glosadas. Me pronuncio em relação sobre as embalagens. O recorrente destaca a sua utilização da seguinte forma: empacotamento. Dando sequência às atividades já descritas, o produto final é agregado em forma de pacote, amarrado com fitas metálicas. Além desses cuidados, os pacotes de piso são envoltos com películas plásticas a fim de conferir condições adequadas de transporte e venda. Digo eu, com relação aos materiais de embalagem utilizados para acondicionamento e transporte, com base no inciso 9º do artigo 3º da 10.833, objeto do presente julgamento, em valorização ao princípio da colegialidade, esta turma, de forma majoritária, e aí eu posso estar até fazendo esse ajuste aqui, não sei se eu confirmei, se a turma estava já dentro dessa, disposta com esses conselheiros. Posso fazer esse ajuste aqui. Outras composições teceu considerações com as quais concordo. Então, trago precedente nesse sentido. Então, posso citar esse acórdão, o último aqui citado, 3201-007-896, do conselheiro Elcio Lafetá. Dentro desse contexto, entendo por afastar as glosas sobre embalagem de acondicionamento, fitas metálicas para amarração, películas plásticas, utilizadas para preservação das características dos bens durante o transporte. Ainda acerca das glosas sobre produtos intermediários, entendo que, de fato, conforme mencionado pelo julgador de piso, caberia recorrente especificar
que os gastos são necessários diretamente relacionados ao processo produtivo, visto que dentro do tópico mencionado pela fiscalização, foi informado os números das notas fiscais com os créditos glosados. Documento fiscal notadamente apto, quando em relação a estes existia alguma previsão legal e benefício fiscal, como é o caso de crédito da não cumulatividade da contribuição do PIS e da COFINS, assim capazes de serem perfeitamente identificados. Essa afirmação se dá pelo fato de que cabe a ex-colegiado a análise sobre a essencialidade e relevância do produto intermediário, posto que, diferentemente da embalagem, é um termo genérico desprovido de determinação acerca do seu uso dentro das atividades da empresa. Então, entendo que, de conhecimento da relação do que foi glosado, não basta ao recorrente discorrer acerca do seu direito, cabe a comprovação e detalhamento sobre os quais produtos intermediários se pretende creditar e em quais etapas do seu negócio esses produtos são utilizados. Por essa razão, mantenho a glosa sobre os produtos intermediários. A outra rúbrica trata dos serviços denominados de agenciamento e compra de madeira. Para a exportação de classificação e coordenação na compra de madeira, o contribuinte atribuiu seu direito a crédito nos seguintes fundamentos. O serviço em questão, na forma como contratado pela recorrente e realizado mediante emissão de nota fiscal de prestação de serviço, são agregados ao custo da matéria e, por fim, ao produto final exportado. Se o preço dos serviços é parte integrante do custo final da matéria-prima, como efetivamente é, e esteve sujeito à incidência do PIS e da COFINS, como receita da prestação do serviço, deve ele fazer parte da base do crédito do PIS e COFINS. Digo eu, ocorre que a tomada de crédito do regime não cumulativo sobre insumos não se limita ao fato do insumo ser parte integrante do custo final da matéria-prima. Conforme já mencionado acima, faz necessário que o serviço seja indispensável para a atividade fim da empresa, o que neste caso entendo por não ser. Fato que caberia à recorrente ter demonstrado a sua imprescindibilidade. Assim entendo que serviço de agenciamento, não obstante seu importante papel desempenhado no contexto sob análise, não se vislumbra sua subsunção ao conceito de insumo, ao que devendo, portanto, ser mantida as glosas respectivas. A recorrente alega ainda seu direito ao crédito sobre itens de manutenção de máquinas e equipamentos, encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado e encargos de amortização de edificações e benfeitorias. Contudo, cabe destacar que o julgado de piso esclareceu não ter ocorrido glosa, e sim a utilização do crédito. Vejamos. Manutenção de máquinas, equipamentos, encargos de depreciação de ativo imobilizado, encargos de amortização de edificação e benfeitoria. Os créditos sobre tais itens, nos valores declarados no DACOM, foram integralmente mantidos pela fiscalização. Entretanto, eles foram totalmente utilizados na dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das operações tributadas no mercado interno, não restando crédito apurado no período. Quanto ao pedido de atualização monetária dos créditos, ratifico conforme feito pela DRJ o entendimento sumulado no CARF, trago a súmula 125, que dispõe que no ressarcimento da COFINS e da contribuição para o PIS não cumulativos, não incide correção monetária ou juros nos termos dos artigos 13 e 15, inciso 6 da 10.833. Por fim, a recorrente pede que seja realizada a prova pericial contábil e apresenta seus requisitos
tal como feito na manifestação de inconformidade. Sob o requerimento, entendo que não há necessidade, visto que o caso não possui complexidade que justifique uma perícia. Os elementos que constam nos autos são suficientes para que o colegiado enfrente a matéria posta em debate e, por essa razão, indefiro o pleito. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário apenas para reverter a glosa sobre a embalagem de acondicionamento, frisas, fitas metálicas para amarração e películas plásticas, utilizadas para a preservação das características dos bens durante o transporte. Como eu voto, presidente? Obrigado. Acho que restou claro. O único item que o relator está revertendo as glosas, bem colocado os itens que mantêm a glose e os fundamentos para isso. Alguém vê necessidade de algum esclarecimento ou debater algum tema específico? Acho que podemos ir ao voto. Conselheiro Elcio. Bom, retribuindo aí a citação mais de uma vez, né, de votos meus, eu vou usar as mesmas palavras do relator para votar. Acompanhe integralmente o voto. Obrigado. Leonardo. Presidente, vou divergir só em apenas um item, presidente. Eu concedo o crédito em relação ao serviço de classificação e coordenação da compra da madeira, que pelo laudo apresentado é um serviço utilizado para classificação de quando essa matéria-prima ingressa na empresa, para classificar a espécie florestal da madeira. Então, por exemplo, se é mogno, se é embuia, e tamanho dessas peças. Então, eu acho que esse é um serviço indispensável aí para a atividade industrial da empresa. Então, com relação a este item, eu acabo por conceder também, presidente. Márcio, você chegou a ver essa questão? É porque essa questão, ela nos barra. Essa questão esbarra na questão das aquisições, das notas. Ah. Isso está dentro da rúbrica remessa com fins específicos de exportação. E aí é que eu discorri acerca da problemática dele ter adquirido notas com equívocos, com erros. Então, não há um tratamento específico, uma rúbrica da forma que o conselheiro Leonardo disse da madeira, e aí ele até detalhou aí a forma lá Mas isso estaria dentro desta grande rúbrica aqui, que seria os insumos utilizados para fins específicos de exportação. É que no teu voto ele está num outro tópico, Márcio. Está no intermediário? Tá. Quanto aos serviços denominados de agenciamento e compras de madeira para exportação, e de classificação e coordenação na compra de madeira... Então, desculpa, Léo, então você está falando do agenciamento, é isso? Não, estou falando do classificação e coordenação na compra de madeira. Não, só um instante. Está na página 19 do teu voto. 19. Mas é isso mesmo, Márcio. Ele está dentro do item produto intermediário. Sim, com razão. Produto intermediário e outros insumos. Ele está nesse item. É que o conselheiro considerou como não essencial. Conforme já mencionado acima, faça necessário que o serviço seja indispensável para a atividade fim da empresa, o que, neste caso, entendo por não ser. Fato que caberia a recorrente ter demonstrado a sua imprescindibilidade.
Aí eu tenho um outro parágrafo falando do serviço de agenciamento. Aí depois já entra para serviços de manutenção de máquinas e equipamentos. Então, a minha compreensão foi de que não foi demonstrada a imprescindibilidade no serviço de classificação e coordenação na compra de madeira. Eu ative ao termo agenciamento, né? Eu lembro de um outro processo nosso, nós negamos para agenciamento. Mas aqui tem essa questão da classificação, né? E daí pelo que está contido, no laudo, entendi que essa classificação é quando chega a madeira na empresa, então vem lá um lote de embuia, mogno, cerejeira, IP, e daí é feita essa classificação, ela contrata uma empresa que faz essa classificação e também pela medida das tábuas que chegam. Então, se realmente é isso, aí nessa parte eu concederia. Bom, eu entendi como sendo um serviço de agenciamento e compras de madeira. Os fundamentos estão aqui. Eu não fiz qualquer distinção em relação a esta que você está fazendo, conselheiro. Um serviço em questão na forma como contratado, ela realiza mediante emissão de nota. Estou olhando aqui novamente. Trata de agenciamento. Qual o tipo, qual a intermediação que está sendo feita? Aí sim, pode estar dentro desse contexto a classificação, mas assim foi denominada a rúbrica, né, a ser enfrentada. Agenciamento e compras de madeira. É que a classificação está dentro do escopo do próprio agenciamento. Quem faz esse agenciamento, ele tem o trabalho de selecionar aquilo que está se comprando, né? Então, Perfeito. Esse é o meu entendimento. Né? Tá. O Pedro pediu... Pedro, dá para guardar o voto ou é algo relevante agora? É relevante, presidente. Então pode falar. Eu vejo aqui que grande parte do problema é a falta de análise sobre o conceito intermediário de insumo, né? Que foi expressamente negado pela DRJ. Esse processo não está maduro, me parece, numa primeira análise. Eu não sei, gostaria de colocar para vocês, se não é o caso de fazer uma diligência de PIS e COFINS não cumulativo nos termos usuais, porque a atividade da empresa é um pouco complexa, né? Madeira é complexo. Normalmente, madeira... Estou entendendo. O conselheiro Pedro está fazendo uma proposta que acaba sendo uma preliminar, né, de resolução, conversão do julgamento em diligência. Primeiro, o conselheiro relator quiser fazer as suas considerações e aí eu submeto a essa questão então, preliminar. Márcio, em relação ao pedido de diligência, a proposta de diligência. Eu discordo, presidente. Discordo. O processo está maduro. E a motivação, e tanto por parte da recorrente para ir fazer sua impugnação, seu recurso, quanto o acordo na DRJ são claros nas rúbricas que foram glosadas. Por mais que tenha sido à luz das INs, os fatos estão claros para serem enfrentados, né? E foram postos. Inclusive, a gente está dirimindo um deles aqui, que foi o entendimento do conselheiro Léo com relação à classificação, que eu entendo que está dentro desse serviço de agenciamento de serviço, né? Então, temos a questão da nota fiscal,
né, que foi recebida com CFOPs equivocados, né? Temos a questão da embalagem, temos os produtos intermediários, temos a questão da última da taxa Selic. Então, quer dizer, os fatos estão claros, eu não vejo motivo para pedir diligência. Só, presidente, esclarecendo aqui, na verdade é o seguinte, a DRJ menciona o RESP, né, que definiu o conceito intermediário de insumo, ela trata dele, né, mas na hora de aplicar mesmo, ela vai negando, né, como se fosse o conceito antigo. Por exemplo, estou lendo um trecho aqui, parágrafo 49. Deste modo, com relação ao item manutenção de máquina e equipamentos, não se revelam tese legalmente passível de gerar acreditamento. Está errado. Tá, mas aí a gente não pode baixar em diligência por discordar da DRJ e não ter utilizado o precedente. E cabe a nós estar superando esse entendimento à luz dos suportes jurídicos que o precedente nos deu. Não é, presidente, não é para discordar. É para dar oportunidade para o contribuinte juntar um laudo nos moldes usuais, né? Que a gente bate em diligência, dá oportunidade para ele juntar um laudo explicando a relevância e essencialidade com relação ao conceito intermediário de insumo. Não, né? Ok. A oportunidade de ser dada antes. Por isso o laudo foi apresentado, conselheiro Pedro. Mas não após o julgamento do RESP. Né? Essa é a diferença. Tem uma diferença muito grande dos laudos que o contribuinte apresenta depois do RESP. Eu não vejo, eu sinceramente, é meu posicionamento, né? Eu não vejo essa diferença. Eu acho que desde o início, né, essas questões de insumos que estão sendo pleiteadas deveriam ser detalhadas. Não, a questão de apresentação de um laudo antes ou depois do precedente, ela é uma questão que tem que ser analisada caso a caso. Por quê? A partir do momento que o relator, com o entendimento que ele tem daquilo que já está colocado nos autos, seja no processo produtivo diretamente através de uma descrição de um laudo, e ele consegue estar aplicando a legislação precedente, parecer PGFN, e aí está decidindo quanto cada um dos itens. E pelo que o relator já expôs, nesse caso específico, ele conseguiu estar apurando, à luz desse precedente, o que ele entende que mantém a glosa e o que concede-se o crédito. Então, tá, ok, Pedro. É uma proposta, ouvimos o relator e eu submeto a apreciação da turma. Presidente, eu vou dar só um exemplo aqui. Né? Manutenção de máquinas e equipamentos. O contribuinte alega e a DRJ negou por conceito, e aplicando o conceito errado ainda. Ok. De insumo. Então, é um exemplo que precisa ter uma... Ela explica o porquê, conselheiro Pedro. Pedro, mas olha o seu fundamento. Você está dizendo, a DRJ ela equivocou na análise em relação ao precedente. Ok, é uma questão já de decisão, em que a manutenção foi reconhecida pela fiscalização. A manutenção foi reconhecida das máquinas e depreciação. Sim, no texto que foi lido. Consta no voto que nem foi, ele não foi usado, né? Parece que foi, mas não foi. Estou lendo o trecho da DRJ que ela nega, ela fala que não é hipótese de aproveitamento de crédito. É por isso que eu estou dizendo, aqui eu acho que os autos não estão prontos. Bom, é minha análise inicial com respeito à análise mais profunda do relator. Tá. Nesse caso, eu proponho a diligência, presidente. Ok, então vamos
Mas eu proporia diligência. Sim, estou acatando a sua proposta. Vamos submeter, né, ao colegiado. Então, voltando em relação à conversão do julgamento em diligência, como a preliminar suscitada pelo conselheiro Pedro, Elcio. Bom, no meu modo de ver, não justifica, porque a delegacia, a fiscalização, ela analisou a documentação. Ela fala, analisei as notas e concluí da seguinte forma. Ela fez a conclusão dela. Essa questão das máquinas e equipamentos, se você olhar o relatório fiscal, acabei de olhar aqui, tem as glosas que foram efetuadas. E não consta não consta glosa dessa rubrica de despesas de manutenção. E outra coisa, o fato da DRJ ter um entendimento, porque mesmo adotando a decisão do STJ, é um conceito aberto, né? Essencialidade, aí vai depender de cada um, a gente não pode se prender a essa questão da DRJ. E o mesmo que ainda a gente considerasse tudo isso, o relator aqui, ele justificou o que ele está negando e o que ele está aceitando. Está bem justificado, ele está usando o conceito do STJ, com a jurisprudência da casa, da turma, e está justificando. Então, independente do que a DRJ e a fiscalização decidiram, aqui nós tivemos os dados disponíveis para decidir. Então, não vejo razão de fazer uma diligência. Bom, o conselheiro Elcio negou. Leonardo? No caso específico, eu vou acompanhar o conselheiro Elcio. Mara? Eu também vou acompanhar o conselheiro Elcio. Acho que aí o processo aqui tem tudo para ser analisado e o relator detalhou bem o voto dele. Ele explicou caso a caso como que ele fez o encaminhamento e deu para mostrar claramente o que a gente estava votando. Acho que não existem dúvidas aqui, não. Então, eu voto contra a diligência. Arnaldo? Eu também não estou vendo necessidade de diligência, não. Eu acompanho o Elcio. Laércio? O relator, né? Eu estou acompanhando o Elcio. Márcio já se manifestou, quer falar mais alguma coisa? Já rejeitando a diligência? Já? Tá, okay. Rejeito a diligência. Eu também, nesse caso específico, concordo que não é o caso de diligência, já pela manifestação do relator e a apreciação de todos os fatos do processo, então, acho dispensável. Então, foi rejeitado por maioria de votos a proposta de diligência. Então, dando continuidade, o Elcio já havia votado integralmente com o relator. Leonardo apenas divergiu. Está mantendo a divergência, Leonardo? Ou ainda não concluiu? Estou mantendo, presidente. A minha compreensão é que são dois serviços distintos. Um serviço é o de agenciamento e compra, e o outro serviço é o de classificação e coordenação. Então, por entender que esse serviço de classificação e coordenação da compra da madeira, ele já integra o processo de beneficiamento da madeira, eu concedo crédito nesta parte, com todo respeito ao voto do eminente relator. Ok. Conselheira Mara? Eu vou discordar do relator, porque como eu tenho votado anteriormente, eu não acho que isso daí essa embalagem é para transporte, fita e fita de, como que é? De plástica, né? É fita plástica e o plástico, né? Para mim, isso não é essencial e relevante. Fitas de amarração e películas plásticas. Isso, para mim, não é condicionamento, não. Isso é transporte. O Marcos até já conhece, vocês conhecem meu voto. Sim, conheço o funcionamento, é verdade. E quanto a esse ponto aí que o Leonardo levantou, eu também acompanho o que o relator colocou no voto dele. Eu acho que isso daí é uma fase anterior. Quando você vai comprar madeira, você tem que saber o que você está comprando. E você não compra essas madeiras, essas empresas não compram varejo, não. Elas compram atacado, é muita madeira. Então, eles separam lote. Né? Então, o lote já chega na fábrica já identificado. Ó,
é tal madeira, isso é tal madeira, porque já vai para a produção. Então, isso não é dentro da produção que eu estou separando ali, ó, essa tora aqui é mogno, então faz aquela cômoda ali para mim, não. Se fosse uma coisa dentro da fábrica, ele está separando a madeira ali, uma marcenaria, né? Eu acho que caberia, mas isso, para mim, esse é um processo anterior. Aí, não, então, eu voto por negar provimento total. Presidente, minha vez de votar agora, gostaria de pedir vista. Preciso analisar com mais calma esse processo. Está sem voz, presidente. Assim, eu estava anotando e já proclamando o resultado. Então, é vista para o conselheiro Pedro. Em preliminar, foi rejeitada a proposta de diligência vencido o conselheiro Pedro que a propôs. Conselheiro Elcio acompanhou. Leonardo deu provimento em maior extensão para reverter o crédito em relação ao serviço de agenciamento. Não, presidente. Serviços de classificação e coordenação. Perfeito. De classificação e Classificação e coordenação. Na compra da madeira. na compra, galera. Na compra de madeira. Conselheiro Amara votou para negar Você concordou com a provimento ao em dar crédito na classificação da madeira? Eu não, eu discordei, neguei. os demais conselheiros. Então, em resumo, vou melhorar depois a redação. Em resumo, é isso. Eu só fiquei com uma dúvida. Esse serviço de classificação, ele não está junto com o de agenciamento? Não é uma coisa única, agenciamento e classificação? É possível separar? É possível apartar isso? Quando está se dando um, está se dando o outro no final, não é isso? Uma das dúvidas que eu fiquei, Arnaldo, por isso eu pedi vista também. Pedro, não está escutando, fala mais próximo. É uma das dúvidas que eu também tive, por isso que eu pedi vista. Me está parecendo que está misturado com uma questão comercial aí. Bom, essa dúvida será esclarecida, então,
Pelo voto em vista. Pelo conselheiro Pedro. Não, ótimo. Então, novamente, ensino processo 129 da Pampa Exportações, está saindo em vista para o conselheiro Pedro. Foi rejeitada a preliminar de proposta de diligência, em que por maioria foi vencido Pedro, que propôs essa conversão. O relator, ele voltou para reverter a glosa apenas sobre a embalagem de acondicionamento. Foi acompanhado pelo conselheiro Elcio. O conselheiro Leonardo dava o provimento parcial em maior extensão para alcançar os serviços de classificação e coordenação na compra de madeira. E a conselheira Amara voltou para negar provimento ao recurso. Então, esse é o item 129 da pauta. Ele é um paradigma. Só elogiar, excelente voto aí, Márcio. A vista é por conta do processo mesmo. Eu acho complicado essas empresas que produzem madeira, tem muitas etapas, é um negócio complexo. Temos que ter paz. Temos que ter paz para votar. A vista é para isso. Pessoal, para mim aqui já é 11h48. Eu acho que se começar o próximo, iria avançar talvez até muito no horário de almoço, porque se for o próximo, tem que ser o paradigma, tá? Que é o 163, Ferdil Produtos Metalúrgicos, do conselheiro Laércio. Resolve ele em 5 minutos, Laércio? Você não pode garantir, né? Eu não estou... Qual que é? É o Ferdil. 163. Qual que é o nome da empresa? Ferdil Produtos Metalúrgicos. É o seu. Olha, não é tão difícil, mas acho que pode dar um enrosco aqui. Não senti firmeza. Então, vamos interromper o julgamento, interromper a gravação, retomamos no período... retomaremos às 14 horas. Por favor, apoio, pode encerrar a gravação.